Estamos aqui no Leão, com a Catarina, que é uma magnetizadora também aqui do Lar Espírita Alvorada Nova. E a primeira coisa que eu vou fazer é agradecer. O bom que essas coisas estão de agitar, né, Inês? Primeira coisa, agradecer a você por ter aceito, viu, o convite de conversar conosco. Com certeza vai ser muito útil, principalmente para aqueles que estão começando agora, tá bom? E a primeira coisa que a gente quer saber é como que foi o seu encontro com o magnetismo e com o espiritismo também. Sim. Não, eu sou de uma família espírita, então eu já cresci dentro do espiritismo. Mas o magnetismo eu não conhecia, por incrível que pareça. E em 2017, eu sabia que existia o Leão, só que eu não tinha chegado aqui. Eu estava procurando uma casa espírita natal e acabei, sabe, um certo dia eu acordei e fiz, vou nesse Leão. E aí cheguei aqui e quando eu entrei, eu me identifiquei imediatamente. É como se ele fosse a minha casa. Aí aquela sensação, por que eu não cheguei aqui antes? E eu não conhecia o magnetismo, né, apesar de ser família espírita, e fiquei encantada, né, com a palestra de Jacó e com o trabalho dos magnetizadores. E aí comecei a fazer um tratamento aqui também, e poucos meses depois ia ter um curso de magnetismo, e eu já tinha comprado o primeiro livro de Jacó e fiquei encantada. Então, a cada mês que passava, eu ficava mais interessada. Fiz o curso em 2018, foi o primeiro curso que eu fiz. E de lá para cá eu fui fazendo todos, né? E depois do curso, do primeiro curso que eu fiz, como eu já frequentava a casa, eu passei a observar os trabalhos. Fui convidada para ficar observando os trabalhos. Eu me senti ainda muito insegura, porque diante desse conhecimento que a gente acaba recebendo no curso, parece que é um universo inteiro que a gente não conhecia e que vai se abrindo e muita informação, e eu me sinto extremamente impotente para fazer qualquer coisa naquele primeiro momento, mas encantada. Então, continuei observando os trabalhos e, com o tempo, né, Beta, João, Yara, Rosário, eles vão colocando a gente para trabalhar, vão colocando a gente para ter essas primeiras experiências. É importante, porque senão a gente fica em intimidade, e se a gente não começar a colocar a mão na massa, a gente não sai do encantamento, a gente fica intimidado, porque é um universo muito encantador, mas muito desafiador. E quando a gente vê, né, os benefícios, quando a gente vê aquilo que a gente pode ter através do magnetismo, a gente sente uma responsabilidade muito grande também. Então não é só fazer por fazer, a gente tem que se sentir seguro para isso. Então, de lá para cá, eu venho fazendo, acho que esse é o sétimo curso que eu estou fazendo. E todo o que tiver, acho que eu vou continuar fazendo também. E cada ano que a gente vai, sempre tem algo novo. A troca com as pessoas que vêm também de outros lugares, os outros trabalhos. E muita coisa que a gente acaba percebendo, que às vezes no dia a dia, no trabalho, né? Porque a gente trabalha aqui toda segunda-feira com os idosos e toda quarta-feira aqui, no atendimento ao público. E sempre tem algo novo. E o curso traz também essa oportunidade da gente revisando tudo aquilo que a gente vem fazendo. É muito importante. Sempre acrescenta muito. Sempre, sempre, sempre. Mesmo rever as próprias matérias, né? É uma nova leitura de uma coisa que você já viu, mas agora foi experiência, somada à experiência, né? Exatamente. É como se você estivesse vendo aquele mesmo assunto, mas de uma outra perspectiva, porque você já passou por mais um ano de várias outras experiências e você volta para o mesmo assunto e parece que é diferente. Você porque vê ele você é diferente. Exatamente. E como que foi o seu início assim, na sua trajetória? Para o desenvolvimento do tato magnético, né, que é algo que muita gente assim, fica pensando, mas eu não sei, eu não sinto nada, porque no começo nem sempre assim. Então, fala um pouquinho dessa experiência. Então, no começo, quando a gente faz o curso, você já teve essa experiência, tem muitas pessoas sensíveis e que de cara já vão sentindo as coisas. Nos primeiros exercícios já sentem, e aquilo ali me intimidava, porque eu não sentia. Eu tentava demais, e eu não conseguia sentir. Então era como se como se fosse uma sinalização. Você não vai dar para esse negócio, porque você não está sentindo. Então, passei pelo curso, passei pelo processo de observar os trabalhos, e aí comecei a fazer os passes, né, com a orientação das pessoas mais experientes aqui na casa. Eu acho que durante os 3 meses
mais ou menos, não vou saber precisar, mas mais ou menos isso, eu não sentia nada. Ou eu achava que não sentia, porque quando eu comecei a ter uma certa, perceber alguma coisa, então você passa lá, não sei, eu acho que eu senti algo aqui. Mas eu não tenho certeza, mas é porque eu tinha medo de estar meio que sugestionada. Se queria tanto sentir, eu disse, eu não quero estar sugestionada e ficar inventando, eu disse, vai quebrar minha cabeça, né? E aí, bati com o que eu assisti do dia. E aí isso vai trazendo pra gente uma certa segurança. Então é assim que eu sinto, porque eu precisava entender a forma que eu sinto. Porque a forma que eu sinto não é igual à sua, e não vai ser igual à sua. Então tem gente que sente calor, que sente... E no começo é muito tímido o que eu sentia. E eu tinha que perceber como eu percebia o outro. Como é que eu sentia, como é que o meu fluido ele exudava, como é que eu percebia o campo do outro. E isso foi com o tempo. Então eu comecei a sentir, comecei a ter as primeiras experiências, e a entender que realmente eu sinto dessa forma, não é igual que outra pessoa sente, não é, sabe, o scanner inicialmente, você vai detectar tudo. Tem um jeito de sentir. Então é desse jeito que eu vou trabalhar, dentro daquela segurança. Mas é a persistência. Porque nesses 3 meses, eram 3 meses trabalhando aqui, toda quarta-feira, toda segunda-feira lá nos idosos. E vem da prática. Então, se você fizer uma vez, depois eu tento, talvez demore até mais, né? Depende da pessoa. Mas eu precisei desse tempo e dessa persistência para continuar tentando ver como é que eu sentia o campo das pessoas e como é que eu me sentia também. Porque no começo é muito difícil. Eu também não queria misturar, eu disse, não, eu sou muito racional. Então, vamos lá, não sabe o que eu estou sentindo? Não, eu estou sentindo. Então eu via, checava normalmente, até ter certeza e ter segurança do que eu estava fazendo. Mas isso é o tempo. Sim, é o tempo. E a experiência também. Vários cursos de passe magnético, nós já tivemos a oportunidade de oferecer nas casas espíritas. A pessoa vira e fala assim, mas eu não estou sentindo nada num passe de 1 minuto. Pela primeira coisa, eu falo, mas num passe de 1 minuto você não sente nada mesmo não, porque às vezes você vai gastar 1 minuto para você tentar fazer uma relação magnética e tentar perceber alguma coisa. E a outra coisa é que o pessoal às vezes acha que o tato magnético vai ser desenvolvido partindo de estudo. De estudo você entende como funciona, mas é na prática. Faz sentido isso para você? Faz total sentido, porque assim que a gente faz o curso, você entende o que é o magnetismo, a amplitude dele, você fica intimidado com aquele tamanho de informações que vem através dele. Só que, para você praticar e você começar a entender como aquilo ali funciona em você, é a prática. É a prática. Então, como você falou, passa de 1 minuto e você chega, você conversa com o assistido, que aqui a gente tem tempo, e aí como é que você está, pergunta, faz uma prece em relação para fazer o tato magnético. Toda uma ambientação. Então, se você chega e já vai entrar nos dispersivos ou já vai concentrar, não dá tempo de você sentir. Então, eu acho que é o tempo também de você conseguir ter essa relação com o assistido. Para você entrar no campo dele, entrar no seu campo, você começar a perceber, né? O que ele está precisando, por que ele chegou aqui, né? O que ele está querendo, o que ele está buscando. Então, tem que ter esse tempo, não é uma coisa automática, né? Não é vai lá, pronto, está curado. Né? Não é só assim. Eu acho que o tempo, a calma para você fazer, eu acho que é essencial para você também perceber, principalmente para quem está iniciando. Como é que eu vou perceber se eu não me dou esse tempo? Então é muito importante você ter esse tempo, você iniciar com calma, você praticar, e aí você vai percebendo como aquela teoria, como é que funciona em você. Né? Porque na teoria, você pode ler que você vai sentir o campo, mas como você sente? Não sente calor, não sente formigamento, não sente só uma mudança. Enfim, é a prática que vai apontar o caminho. Né? Qual é o seu caminho? Aqui vocês trocam bastante experiência entre vocês, conversam bastante, né? Os mais novos com os mais velhos, os mais experientes, os magnetistas. Isso também dá um suporte muito bom, né? Demais, demais. Porque quando eu comecei, eu tinha todo o staff, né? Magnetizando esse experiente.
que já estavam atuando e que tinham essa disponibilidade para estar ajudando a gente, que está começando. Então, eu e mais outras pessoas que fizeram o curso naquela época, que continuamos aqui na casa, a gente precisava desse apoio, porque a gente não tem segurança, pelo menos eu não tinha. E eu precisava me sentir segura com aquelas pessoas. Não, vai, faz, pode fazer que não vai dar problema, a gente está aqui. Porque a gente tem medo de congestionar, a gente tem medo do assistido depois ficar se sentindo mal e a gente não saber como é que a gente reverte aquilo. Mas quando você tem uma pessoa experiente que está do teu lado, não, faça que eu estou aqui. Você se sente totalmente seguro. E aqui a gente tem Petra, Yara, Rosário, João, Jacó, pessoas que já estavam aqui antes e que vão passando para a gente essas experiências, né? Pessoas que, se você não se sentir segura, você chama para a sua cabine e pede um apoio, uma orientação. Olha, eu não estou conseguindo isso assistir. Aí ela faz assim, dessa forma. Então, isso vai dar uma segurança para quem está começando. Bom, então eu tive essa sorte, graças a Deus. Aqui no Leão a gente tem essa facilidade, até por conta dos cursos, até por conta da proposta da casa, que é acolher essas pessoas que estão chegando agora para atuar ou aqui, ou nas suas casas, nos seus estados. Então, quem chega aqui para aprender tem um acolhimento muito grande. E se quiser ficar, como foi o meu caso, também. Então, por isso nós estamos aqui, colados. Eu lembrei da frase de Newton, né? Se eu enxergo mais longe é por estar sobre ombros de gigantes. Exatamente. Essa experiência que é passada. Exatamente. Né? Eu acho que se eu não tivesse essas pessoas para me dizer que você faz o curso, que é o caso acho, de muitas pessoas, faz o curso e vai voltar para seus estados ou para o país, chegar lá não tem ninguém. Isso acontece demais. E aí se desestimula, porque você fica só com a teoria, você não consegue ir adiante, porque você não tem uma pessoa para te apoiar e muitas pessoas quando chegam nas casas espíritas, no trabalho, não são acolhidas. O trabalho não tem continuidade, isso é muito ruim. A nossa sorte lá no SEAC foi que a Rose veio e fez primeiro e passou tudo pra gente. Nos orientou, porque assim, senão não tinha como. A gente está fazendo entrevista até para um projeto chamado Projeto Espírita Religado. É um projeto que já está há mais de 12 anos com esse nome já. É um projeto que a gente capacita e qualifica terapeutas espíritas em diversas áreas. E o passe magnético é um dos cursos que a gente oferece. Então, o primeiro curso que eu fiz com o Jacó foi 17 anos atrás. Nossa! Aí tem 15 anos que eu trabalho com magnetismo, mas as casas, elas não aderem, mesmo você indo e oferecendo curso ao que a gente faz, eles ficam encantados, mas aí quando você fala assim, olha, tem que ter uma entrevista antes, tem que ter uma avaliação depois, você tem que ter uma coisa metódica, sistemática, você tem que ter algo laboratorial. O pessoal fala, mas o pessoal que não vai deixar. Então, durante 15 anos nós ficamos essa coisa assim de ir nas instituições, oferecer os cursos, todo mundo fica empolgado, capacita, qualifica, e nenhuma instituição aderiu ao magnetismo. O que nós fizemos? Eu pensei, vou ter que ir lá no Leão para ver como que é o funcionamento do todo. Que a prática eu já fazia. Como que é o funcionamento do todo. Como que recebe a pessoa, como ele chega, qual que é a anamnese que é feita. Eu vim para isso. E aí conversei com a Inês, conversei com o outro companheiro nosso também, que a gente já trabalha junto há muitos anos, que é o Antônio Carlos. Ano que vem você vai conhecer ele. Talvez esse ano ainda, quando a gente voltar, você vai conhecer ele. Falei, vamos fundar uma instituição espírita, porque enquanto nós estamos esperando que as instituições acolham, né, o trabalho, passem do passe para o tratamento magnético, as pessoas não estão fazendo. Então, façam o que a gente faça, então. E aí foi quando nós montamos essa equipe lá, e aí lá o pessoal está avançando muito, por quê? Porque a gente treina toda semana. É treinamento mesmo. A gente treina toda semana. E só vai só dessa forma. Senão a gente não consegue nem desenvolver e nem ter a segurança. Porque é a prática que vai trazendo isso. Que vai deixando a gente mais seguro com aquilo que a gente está fazendo, em aplicar a técnica, em saber que aquilo está funcionando, porque você sente que você está voando, sente que as coisas estão fluindo, e não funciona se você não estiver praticando. Você só sente isso por tempo.
Exatamente, é uma maravilha, né? Nossa. Não, isso. Um outro ponto importantíssimo são as nossas referências, né? Quem a gente busca referência em termos de magnetismo para a gente se desenvolver enquanto magnetizador, não só enquanto magnetizador, mas também como alguém que pesquisa, que quer ir além, né? Está aberta a coisas novas, né? Qual é a sua referência hoje de uma referência de magnetismo? Digo, desencarnado e encarnado. Nossa. Dos magnetizadores clássicos. Encarnado a gente tem Jacó, né? Eu tenho o privilégio de estar aqui trabalhando com ele, né? Então, e é a pessoa que leva à frente esse legado do magnetismo, que está pesquisando, que continua naquele, que continua viajando para levar para mais pessoas, né? Então, acho que é Jacó mesmo. E dos desencarnados, acho que os clássicos, né, que ele sempre traz. Eu acho que ele não vem, quando Jacó vem trazendo os cursos, a primeira coisa dele, as primeiras aulas, são as referências. É a origem, é a parte teórica. Então ele vai lá para trás e busca, desde o Egito Antigo, vai buscando, referências na Grécia, até chegar aos magnetizadores clássicos. Mesmer, Deleuze. Então, o poder. Isso, aí você vê, a gente tem uma infinidade de magnetizadores que já precederam, né, a gente, e é por isso que a gente está aqui hoje, e que o próprio Jacó já traz e já publica os livros deles também, para trazer para a gente, para deixar mais fácil também para a gente trabalhar. Então, eu acho que toda essa galera, eu acho que é importante da gente conhecer também, para a gente saber que isso já vem de muito tempo, né? Que a gente pode refinar as coisas, através da nossa prática. Ajustar, porque também as coisas vão sendo desenvolvidas, né? Jacob, ele desenvolve várias técnicas partindo das referências, né? Então, está conectado a esses nomes, eu acho importante. Tem algum desses aí dos clássicos que você se afina mais, que você gosta mais? Tem um que eu estou lendo atualmente, que eu comprei livro e estou lendo, e tem muito do curso vem trazendo também, que é o Deleuze. Sim. Então eu acho ele fantástico. E é o que eu mais gosto, né? Então, acho técnico, assim, muito preciso. Ele fala do ponto a ponto, da água magnetizada, e como é que se deve fazer, e o efeito que a água magnetizada dá para o tratamento, né? Que prolonga os efeitos. Né? Isso. Ótima referência. Qual que é o nome desse que você está lendo? Deleuze. Ah. É o livro mais amplo. Os seus práticas do magnetismo. Em termos de aprendizados de uma forma geral, o que você aprendeu com o magnetismo? Com o espiritismo a gente aprende todo dia, né? Com o Evangelho de Jesus, mas com o magnetismo especificamente, o que você considera mais importante? São coisas, as perguntas que você vai fazendo, vai suscitando coisas que a gente não para para pensar no dia, né? Mas eu acho que o magnetismo em si, eu acho que ele ensina que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, essa questão do doar e de como esse doar preenche. Então, eu me sinto preenchido. Quando eu estou aqui, que eu venho, que eu estou aqui na segunda-feira, que eu estou aqui na quarta-feira para trabalhar, quem sai preenchido sou eu. Então, quando a pessoa me agradece, eu acho estranho. Realização. Nossa, eu que agradeço de poder estar aqui. Então, assim, esse sentido, esse preenchimento, esse direcionamento. É como se eu estivesse fazendo realmente algo que tem um propósito. Então, meu propósito é estar aqui, meu propósito é fazer esse trabalho. Então, isso me preenche. Isso eu dou, mas eu recebo. Eu acho muito mais até do que eu consigo fazer. André Luiz que fala que o amor é alimento das almas, né? Isso. É o amor que a gente sente, né? Isso, eu me sinto totalmente preenchida. Então, eu não preciso de nada. Né? Tem gente que acha estranho. Mas você vai de graça. Eu disse, nossa. Eu recebo mais do que eu já recebo? Eu já recebo muito. As pessoas não entendem. E dinheiro não paga isso, não. Não tem. Tem várias coisas que dinheiro não paga. Né? Um modelo é isso, né? Exato. Então eu já me sinto assim. Nossa. Eu sinto que é como se eu tivesse um privilégio. Então eu tenho o privilégio de estar aqui fazendo esse trabalho. Eu só agradeço por ter sido acolhida, pelas pessoas da casa terem me acolhido e terem me permitido desenvolver, né, um pouquinho, né, porque eu acho que
Eu acho que tem 7 anos que eu estou atuando, mas eu ainda estou no início. Acho que tem muita coisa ainda para ver, tem muita coisa ainda para aprender. Então, cada caso novo que chega para mim é um desafio. Então, é isso. Eu quero estar aqui, eu quero fazer esse trabalho e eu só agradeço por isso. Teria um caso, assim, dentro da sua experiência de 7 anos, que seja assim, mais desafiador para você, que você precisou de fazer todo um movimento para avançar, para dar conta do... Bem, eu acho que um caso específico não, porque aqui a gente acaba atendendo pessoas aleatoriamente. Você pega a ficha por ordem de chegada, então não tem aquele que eu acompanhe sempre do começo ao fim, porque uma semana eu posso pegar a ficha dele, uma semana que vem eu posso não pegar. Mas cada coisa nova que você pega, ou cada caso novo que você pega, uma doença que você não conhecia e que você, quando olha, fica inseguro e vai pesquisar. Volto para casa, vou pesquisar, mas que doença é essa? Porque de repente eu pego esse assistir de novo, eu quero entender melhor o que ele tem para poder ajudar melhor. Para ajudar na hora que eu vou fazer uma criação fluídica, ou na hora que eu vou direcionar esse fluido, eu quero saber como fazer isso da melhor forma. E a gente colhe, a gente vai atrás, a gente pesquisa, a gente pergunta para o outro colega, você já entendeu? Você sabe o que é? Como é que eu posso fazer melhor? Então, cada caso desse que a gente vai pegando, ele vai instigando a gente a buscar, a entender um pouco mais, né? Principalmente se a gente não é na área de saúde. Então, a gente corre atrás para entender como é que eu posso fazer melhor. Então, eu acho que não tem um caso específico, porque a gente acaba atendendo vários assistidos de várias digamos, doenças diferentes, ou sintomas diferentes, estados emocionais diferentes. É um desafio do dia a dia. Você pegar uma ficha que você não espera. E você tem que fazer, você tem que arrumar. Você pega a lista e faz, nossa, mas isso é o quê? E você corre atrás, você pergunta, Então a gente está sempre trocando aqui, a gente tem essa facilidade aqui de poder estar trocando com o colega e de perguntar, mas como é que você faria? Porque de repente quando você vai fazer o tato, talvez você se sinta um pouco diferente. Mas não, tá na sua segurança, né? Então muitas vezes tem uma magnetizadora aqui que eu gosto muito, e a que é bem experiente, e ela fala isso. Cada magnetizadora passa com o seu conteúdo. Então não adianta eu querer buscar a forma como você faz. Eu posso me inspirar, mas vai ser eu. Vou estar ali, eu e o assistido. Então eu tenho que dar conta com o conteúdo que eu tenho. Então a forma como eu sinto, a forma como eu passo, o meu conhecimento, e é importante isso também. Eu quero fazer uma pergunta. Claro. Eu tô aqui igual a aluna. Catarina, o que foi mais difícil para você? A criação fluídica ou o tato magnético? O que foi mais desafiador aprender, né? Eu acho que, no início, eu acho que é o tato. Porque o que eu queria, né? No começo eu queria sentir. Então eu disse, meu Deus, se eu não conseguir sentir, na minha cabeça era, se eu não conseguir sentir, eu acho que eu não vou continuar, porque eu acho que não é pra mim. Aí você vê que, depois que você supera essa barreira de você conseguir sentir, de você conseguir, nossa, eu estou sentindo, você se sente mais seguro daquilo que você está fazendo, aí vem as criações fluídicas. Então, acho que é um gradativo de desafios que a gente vai tendo dentro do magnetismo. Mas eu acho que o tato era uma coisa que eu queria, eu me incomodava não entender como é que eu sentia. Então, eu acho que foi o primeiro desafio que eu digo assim, grande, de vencer essa insegurança, de entender como é que eu sentia o assistido. E que bom que cada um tem que aplicar o magnetismo com o seu piso, com o que sabe, e com as suas características pessoais, porque uma coisa que eu observei muito em você é a leveza com que você lida. Sério, leveza. Você aplica o magnetismo com leveza. Entende? É diferente de uma pessoa que às vezes aplica com tensão, que a pessoa às vezes associa qualidade, atenção, movimentos bruscos, né? E você é uma excelente referência nesse sentido, de aplicar com leveza e eficácia, porque é a associação, né? Eu me recordo que em vários momentos, assim, em termos de cursos em instituições, que a pessoa achava que o melhor passe é aquele que o passista estava assim, sabe? Acabando. Aquele que é do bom. Aquele ali é bruto, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu acho é o seu conteúdo, né? A forma como você aplica. Tem pessoas que têm esse vigor e aplicam o passo com vigor.
consegui, né? Meu jeito é dessa forma. E eu fui entendendo isso e aprendendo isso, né? Até porque você, quando tem muitas referências, aqui a gente tem muitas referências, você vê que cada um é de um jeito. Sim. E às vezes quando as pessoas estão observando os passos, e aí como você faz assim, aí eu costumo falar, se você for em cada uma das cabines, você vai ver que todo mundo aplica de uma forma, de certa forma peculiar. Mas todo mundo vai seguir os princípios. Sempre de cima para baixo. Sim. Concentrou, vai dispersar. Agora, a quantidade de dispersivos, entendeu? Não tem um mínimo, né? Ai, o máximo. Você dispersa, se você concentra, você vai ter que dispersar, você vai sempre fazer de cima para baixo. Então, tem os princípios que a gente segue todo mundo. Sim. Mas cada um vai dar parte do seu jeito. Porque é o jeito da pessoa de sentir, é a interação que você tem com o assistido. Você pode fazer o tato numa mesma pessoa que eu fizer e a gente pode sentir até alguns centros diferentes. Porque você vai sentir de acordo com a sua energia, você Isso não significa que a gente você está inventando, ou eu... Não. Mas a sua interação fez você captar alguns tipos de desarmonias. Talvez eu capte outras. Então isso também faz parte da gente aprender e entender que cada um é único. Né? Cada assistido é único e cada magnetizador também. E aí o nosso caminho, a trajetória vai mostrando também isso. E por isso não tem como seguir padrões. Né? Não tem. E isso é difícil, porque quando a gente começa, a gente quer ter aquela referência. São quantos? Você vai naquela receitinha, mas é importante isso no início, mas aí com o tempo você vai encontrando o seu caminho também nesse processo. Mas no início essa referência é fundamental, porque a gente tem que partir de algum lugar. Senão a gente fica muito perdido. Exatamente. Para fechar o nosso bate-papo, para quem está começando, qual que é a dica que você daria para quem está começando? Além disso tudo que é fundamental, a gente tem que partir da teoria, né? Mas em termos práticos, assim, o que você poderia dizer? Tem que praticar. Se você tiver medo, tem alguns magnetizadores ou algumas pessoas que fazem curso, ou que fizeram já curso várias vezes e que não aplicam, e que não começam. Então, comece. Porque se você adiar, você nunca vai conseguir. Então, você não, no mês que vem eu faço, não no outro eu faço, não vai fazer. Então, tem que colocar a mão na massa, tem que tentar, tem que ir lá buscar o tato, tentar sentir. Não vai ser na primeira vez, não vai ser na segunda, às vezes no primeiro mês, no segundo, mas uma hora você vai conseguir entender. E se você não começar, fica cada vez mais difícil. Aí você vai colocando barreiras para você iniciar. E isso vai ficando cada vez mais longe. Então, para quem quer começar, tem que botar a mão na massa. Sair da teoria. Que maravilha, né? Não é maravilhoso? A gente entender que no ponto que a gente está, você está começando, você pode contribuir. Se você avançar um pouquinho mais, você pode contribuir um pouquinho mais, né? Isso. Vá na sua segurança. Eu não consigo sentir. Eu sinto um pouco, mas eu não consigo sentir, sei lá, o órgão. E na dúvida dispersa. Trabalho tem que ser de força e dispersa. Não sabe o que fazer. Dispersivo, né? E tem não tem malefício nenhum. E depois de muitos anos, eu acho que você já percebeu, se você pega um assistido e faz o tato, não sente nada. Morreu, não é possível. Dispersa, pronto. Não estou sentindo, eu vou dispersar. Dispersa, vai sair melhor do que chegou. Exatamente. Então, é entender que, mesmo no momento que a gente não sabe muito o que fazer, a gente sabe. Porque o dispersivo resolve. E as instituições também, as inspirações, não é? Você consegue perceber isso? Tem, porque quando você está ali, quando você está na lida, quando você está disposto a trabalhar, a espiritualidade vai lhe ajudando. Não o contrário, né? A espiritualidade vai fazer a gente. Não. Mas se a gente está ali, a gente está no trabalho, a gente está disposto, a assistir está precisando, a gente vai ter ajuda. Então a gente precisa colocar a mão na massa. Inês, pergunta. Você quer fazer pergunta para ela? Então, eu fiquei numa dúvida. Você falou que foram de 2 a 3 meses para você começar a sentir o tato. E aí, nesse período, como que você faz? Tem alguma técnica, tipo assim, um palmo? Porque o tato é para sentir o campo, não é? Que você vai começar. Como que faz se você não sente por enquanto? Desarmonia. Quando eu iniciei, que eu ainda estava sob a supervisão, então, quando você não sente o eixo, o ponto de referência, é o palmo. Então, você vai lá no palmo e
não sabe, eu não sei, não estou sentindo nada, então despeça. Se você pega um assistido que já tem uma ficha, ó, precisa trabalhar o cardíaco, porque no início a gente trabalha com a supervisão dos que já estão lá há mais tempo, e aí vão indicando o que a gente precisa fazer. E aí o tato vai findando ao longo desse processo. Então, quando você começa com a supervisão, porque eu já comecei no magnético 1, que tem casos mais específicos, algumas doenças, tudo, então eu sempre alguém para mim orientar, ó, você vai dar esse comando, faça isso, e isso vai fazer com que você vá ganhando a sua segurança, e o tato vai surgindo bem disso. Você falou uma coisa importante aí, magnético 1. Quando a pessoa está começando, ela pega quais aqui? TDM1, por exemplo? Porque aqui no Leão a gente tem o magnético 1, que são as marcas, e o magnético 2, que são os assistidos que recebem passe nas cadeiras, sentado. E como eu comecei observando o magnético 1, acabei ficando no magnético 1. É o mesmo magnetismo, só que no magnético 1, como a gente tem a possibilidade de aplicar nas marcas, a gente acaba trabalhando, acho que talvez de uma forma mais tranquila, eu acho sentado até mais difícil. Eu acho também. Então, a gente pega assistidos que tem uma necessidade de a gente trabalhar mais coisas, ou seja, idosos, pessoas que têm câncer, que têm problemas de saúde e que a gente tem um tempo a mais, tem que ter um tempo a mais para trabalhar e fica mais confortável na máquina. Então essa é a diferença. Magnético 1 e 2. Isso. Eu peguei um paciente aqui, na quarta-feira, eu estava trabalhando com ele na cadeira. E aí no final ele queixou coluna. Como eu não tinha compositado nele, que era TDM1, ele queixou coluna, que ele estava sentindo muitas dores na coluna. Aí eu falei, peraí que eu vou ver o que eu faço. Aí fui lá, conversei com essa maca. Eu não tenho coluna, vou trabalhar a coluna do dia sentado. Aí dei sorte que tinha uma maca que estava vazia, do ladinho ali. Eu fui lá, deitei na maca e trabalhei coluna. Como fica mais fácil da gente acessar os pontos. E ele já estava sentindo dor, né? Para ficar mais um tempão. Aí eu fiz um processo de dispersivos, né, local, que como eu não podia fazer concentração, que é um TDM1 mais grave com quadro obsessivo. Então fica mais difícil. E aí eu fui trabalhando, apliquei bastante um dispersivo, bem assim, direcionado, né, para as questões das dores. E aí fui perguntando para ele, de 0 a 10, quanto que melhorou? E aí você vê como é essencial a gente adaptar. Então a gente tem uma coisa, mas aí de repente chega um assistido que tem uma demanda diferente, a gente tem que fazer adaptação. Às vezes quando a gente termina primeiro o magnético 1 e ainda tem o 2, a gente vai no 2. E aí, como eu já estou acostumada nas marcas e já terminou lá, aí às vezes eu pego para mim e digo, você quer deitar na marca? Você tem problema? Pode deitar? Não posso. Aproveito para trabalhar também na marca, porque sempre acaba facilitando e você consegue trabalhar os vários pontos, acho que de uma forma mais, para mim, mais tranquila. Acho que quem trabalha ali na cadeira baixando, eu acho que é guerreiro. Eu acho. Passa a manhã inteira. E até para o conforto da técnica. Exato. É outra coisa. Exato. Não, a maca é bem melhor. Ali na cadeira eu penei. O eixo, o plano, né? Exato. Você vai fazer um longitudinal na maca, aquela facilidade, na cadeira já. Você tem que fazer toda a adaptação, né? Mas a gente faz, né? De acordo com a necessidade. Às vezes só tem cadeira. E às vezes a gente não aplica só, como já falou, a gente não aplica só aqui. Às vezes acontece, se alguém precisar, em um lugar, a gente tá em casa, na casa de um parente, tudo, e a gente faz do jeito que dá. E a gente vê que funciona. Eu atendi um paciente tão grave de Parkinson lá, né? Ele inclusive internou logo depois, porque ele foi lá e teve uma infecção de urina e internou. Nós ficamos um tempão para colocar ele na maca. O máximo que ele conseguiu foi uma inclinação. Ele não conseguiu deitar de tudo. Foi uma inclinação na maca. E é uma ladaria. E foi o que deu. E você vê lá nos idosos, como é a segunda, então eu vi da outra vez. Uns ficam bem deitadinhos e você tem que fazer as adaptações para conseguir atender. Nem sempre é fácil, né? A Beta falou das criancinhas aqui. Não, Beta é guerreira, porque a criança não para. Né? Exatamente. E você conseguir aplicar na criança que se mexe e aparentemente não se concentra, que está conversando, está falando, às vezes está chorando, quer levantar, quer o pai, quer a mãe. Então a gente tem que dar os nossos pontos também na prática, a gente vai
descobrindo também que existem os desafios, né? E a gente tem que se adaptando também a eles. E é uma maravilha, né? Porque a gente aprende isso na instituição espírita, a gente aprende isso com o magnetismo, porque é útil e às vezes na vida a gente precisa também se refazer, né? Exato, né? Então, Sempre igual a teoria ela vai dar um embasamento inicial, mas é a prática, a experiência que vai mostrando os caminhos que a gente vai percorrendo. Então isso é importante, a gente atento às adaptações que a gente tem que fazer para levar aquilo. Isso mesmo. Oh, Obrigada. Obrigada de coração, viu? Foi excelente. Imagina, é um prazer receber vocês aqui, trocar com vocês. O pessoal vai ajudar muito, você pode ter certeza. Ai, que bom. Fico feliz de poder ajudar. A gente está reunindo assim, o pessoal que está sozinho, também mais sozinho, né, Inês? Assim, o pessoal que às vezes vem, faz o curso, 2 pessoas só, né? Longe, hoje em dia com a internet dá Para agrupar. isso, e pra gente dar esse apoio também para as pessoas, né? Pra motivar para elas não ficarem, igual você comentou, às vezes a pessoa fica não sozinha. Quanto mais tempo você passa, né? Você fez o curso, e aí você não aplicou, né? Ou então você fica receoso por conta da responsabilidade, daquele tamanho de informações que você chega e você fala, não dou conta. Se você se intimida com isso, você não consegue ir adiante. Porque é um universo encantador e inicialmente intimida, né? Ele encanta e ao mesmo tempo você vê que é uma responsabilidade tão grande. Você pode trazer tanta coisa boa, mas também tem um compromisso. Porque assim que você descobre isso, você vê que é um compromisso. Aí você tem que também estar disposto a se comprometer. Você acredita, eu com uns 14 anos de idade, a primeira vez que entrei numa casa espírita, aí na casa não tinha cabine não. Ficavam os magnetizadores aplicando passo nas pessoas no salão mesmo, como se fosse um curso. Eu bati o olho naquilo e falei, é aquilo que eu quero fazer na vida. É um propósito. Você encontrou ali o seu propósito. Eu senti uma coisa assim, eu falei, isso que eu quero fazer na minha vida. Porque você sentiu ali o seu chamado. Mas eu fui clandestina, porque eu fiz o curso com Jacó, casa nenhuma eu queria fazer. E eu, na hora do passe, lá, eu dispersava, sabe? Eu não podia concentrar, porque eu não sacava qual que era. E quando eu ia fazer visita lá dos hospitais, que era uma tarefa nova, eu amava essa tarefa de marcar. Acabou que hoje em dia eu faço isso, né? Às terças-feiras eu vou aplicar magnetismo na casa das pessoas. Aí eu aplicava magnetismo. Porque como são pessoas doentes, eu tinha liberdade de aplicar magnetismo. Escondido, né? Eu era clandestina desde essa época. Mas aí levando adiante. Hã? Levando adiante o Sim, trabalho. mas trabalhava muito solitária. Entendeu? Eu sentia essa falta, assim, trabalhava muito solitária. Eu acho que aqui a gente tem um privilégio grande, então não tem nem desculpa aqui pra gente não se Vocês não são clandestinas. Aí eu era clandestina. Fui lá na aplica diferente, passe, era magnetismo. Tá? Passava de toda. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais.